Gente, são vocês dois que foram agendado o treinamento hoje, né? Pelo que eu tô vendo aqui no pessoal me passou a lista, então a gente já pode até dar início. Primeiramente, deixa eu me apresentar para quem não me conhece, eu me chamo Renato, eu faço parte aqui da equipe de desenvolvimento e eu vou estar aqui nesse treinamento tirando algumas dúvidas referente à construção de curso na plataforma, né? Lembrando que logo logo a gente vai adicionar uns vídeos tutoriais ali nessa área para ajudar também vocês a fazerem consultas e tirar suas dúvidas, né? Aqui de forma rápida. Então, eu vou. Só para confirmar, vocês acessaram pelo computador? Você também, Lucimara? Tá? Isso, é porque pelo celular, que eu estou falando aqui, é para escutar, porque eu estou sem microfone, estou sem a caixinha de som no computador. Tá certo. Tudo bem, então. Mas o computador estou acessando para estar visualizando, né? Ok. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Dê um sinal assim que tiver conseguido visualizar, por favor. Ok. Já, né? Tá dando para visualizar bem. Se quiser, eu posso dar um zoom aqui. Ó, então assim, o, a princípio, a plataforma de vocês, ela tem uma opção chamada Criador de Cursos, localizada aqui no menu Listar e Criador de Curso. Essa opção, ela tem dois objetivos, né? O primeiro objetivo é fazer a edição dos cursos que já estão disponíveis aí na plataforma de vocês. Que tipo de edição? Alteração de preço, o, alteração lá da página de venda do curso, né? Caso vocês queiram adicionar alguma informação ou até alterar, né? Vocês têm essa liberdade de fazer isso na plataforma. A plataforma está bem flexível, tão flexível que se você quiser adicionar conteúdo no curso, a plataforma também te dá essa possibilidade. Então, se você quer adicionar uma aula extra ou uma aula de bônus lá para o aluno do curso de Windows, você consegue adicionar essa aula aqui na plataforma, né? Então, esse é o primeiro objetivo, né? O segundo é a criação do seu próprio curso. Então, você que tem o seu próprio curso aí para colocar aqui na plataforma, você também vai estar fazendo a utilização desse menu listar criador de curso para construir o seu curso uma vez que ele é criado, né? Então, só antes de iniciar aqui o treinamento sobre o criador de cursos propriamente dito, eu vou só dar um passo atrás e mostrar como é que faz para criar um curso, né, do zero. Então, quando você vai criar um curso, primeiramente você precisa acessar aqui esse menu de cadastro e cadastrar um curso. Eu vou aqui nesse treinamento fazer um curso aqui com vocês do início ao fim, para vocês estarem acompanhando. E se porventura no decorrer aqui da minha explicação, fiquem à vontade para fazer a pergunta ou dúvida que vier a surgir, tá bom? Beleza. Então vamos aqui iniciar. Então, nesse menu de cadastro, cadastrar curso, o primeiro passo que eu preciso fazer é definir o nome para o curso, né? Nesse curso, nesse caso aqui, vocês têm alguma sugestão de nome só para a gente colocar aqui? Necropsia? Beleza. Ah, nossa, gente, será que é assim que se escreve? Faz tempo que tem acento não, né? Beleza, então vamos deixar assim. É, o segundo passo, depois que você define um nome para o curso, é definir qual é a categoria que esse curso vai ser encaixado na plataforma. Lembrando que essas categorias aqui também, elas podem ser criadas caso o curso que você esteja fazendo não se encaixe em nenhuma dessas que já vem por padrão no EAD, beleza? No, isso, saúde, né? Então vamos lá, cadê? Nossa, mano. Ou eu tô cego ou não tô vendo saúde aqui. Esse mais. Ah, tá na barra de rocha. Olha, primeiro ajuste que eu vou fazer aqui nessa lista é colocar em ordem alfabética, né? Porque tá complicado isso aqui. O cara tem que. Tá. Posso...
Cadê? Outro de saúde. Ah, tá. Serviço de saúde. Beleza. Então, primeira coisa, já peguei aqui um feedback de uso, né? Vou colocar isso aqui em ordem alfabética para facilitar. Então, pronto. Esse é o primeiro passo que você precisa fazer para criar o seu próprio curso na plataforma, ou seja, definir o nome e definir uma categoria. Depois que você definiu esses dois pontos aqui, é só clicar aqui no botão cadastrar. E aí ele vai fazer o cadastro do curso. Então, beleza, já cadastrei o curso, a princípio aqui na plataforma, e agora a gente vai partir para a edição desse curso, ou seja, a gente vai adicionar conteúdo nele. E aí, para adicionar o conteúdo, é nesse menu que a gente estava anteriormente aqui. Vem listar, criador de curso. E aí, senhores, só me dê um feedback, vocês estão me escutando bem? Eu estou falando um pouco baixo, muito rápido? Tá bom? Tá tranquilo aqui. Entrou mais uma de um outro computador, mas é daqui, tá? Ah, não, beleza. É a Então, menina aqui. isso. Então vamos partir aqui do princípio. Oi. Ah, sim, perfeito. Fique à vontade. Então, assim, uma observação. Uma vez que o curso ele é criado, o nome dele, ele fica com essa opção aqui bloqueada. O que isso significa? Significa que o curso ainda está em desenvolvimento e ele não é exibido ali na loja, né? Uma vez que o curso ele concluiu, né, você concluiu de desenvolver o seu curso, você vem aqui e habilita, né? Então esse recurso irá afetar a visualização desse item na plataforma, ou seja, você vai e faz a liberação manualmente. A partir do momento que você faz a liberação desse curso, ele passa a ser exibido ali na loja e o aluno pode fazer a compra normalmente, ok? Então vamos lá. Partindo aqui agora para a edição do curso, vamos clicar aqui. Certo. A gente vai seguir aqui toda essa estrutura, ela já foi desenhada, já foi pensada para seguir um passo a passo, né? O lógico. Então, a gente vai começar pela parte do planejamento, depois que a gente desenvolve toda a parte do planejamento do curso, a gente vem para a parte da criação propriamente dita. Que aqui nessa parte da criação é onde a gente vai definir as aulas, os testes e todo o conteúdo do curso. E aí, para finalizar, a última seção que a gente tem aqui é a seção de publicação. Nessa área é onde você configura a parte da loja, são informações adicionais ali do curso, né? Que você precisa colocar. Então, assim, explicando aqui essa parte dos alunos pretendidos. Aqui a gente tem uma breve descrição, né, sobre o que você vai fazer aqui nessa área, ou seja, você vai fazer uma descrição clara do que os alunos vão aprender, né, aqui com esse curso. Aqui a gente colocou uma pergunta, o que os alunos aprenderão em seu curso? Você pode definir aqui pontos sobre o que eles irão aprender. Chegou já a iniciar essa parte aqui da construção do curso, Marcelo? Já? É. Ah, certo. Dá alguns exemplos aqui só para mim adicionar aqui, consegue? Senão, eu vou seguir aqui, então. Isso, O aluno vai aprender conhecimentos de anatomia. Pronto. Então, aqui é interessante observar que você precisa ser, quanto mais objetivo você for, melhor, né? Por mais que a plataforma permita que você coloque um texto aqui sem limite de caracteres, mas como é uma informação que fica listada ali na página de compra, quanto mais objetivo você for, tende a ser melhor ali na experiência do usuário. Então, conhecimento de anatomia, falar sobre o corpo humano, e eu vou colocar aqui conhecimentos gerais, mas vocês entenderam aqui do que se trata esses campos, né? Ó, uma vez que eu coloquei aqui, a princípio a plataforma libera 3 opções, mas você é livre para adicionar outras, né? Se eu quero adicionar mais informação sobre o que os alunos vão aprender no curso, basta clicar aqui nesse botão. Então, posso clicar aqui à vontade, ele vai adicionando e eu vou preenchendo, né? Se eu quiser excluir alguma opção,
É só clicar aqui na opção da lixeira. Lembrando que essa lixeira aqui, ela só aparece nas opções que você criar, né? As 3 opções ali que ficam já por padrão na plataforma, você não consegue fazer essa exclusão. Por quê? Porque analisando outras plataformas, fazendo uma pesquisa de mercado, a gente entende que o ideal seria ter pelo menos 3 itens aqui nessas informações, né? Que aí já fica uma quantidade interessante ali na página de vendas. E aí você pode adicionar ou excluir, caso queira, e também você pode, posicionando aqui o mouse um pouco em cima dos itens, segurando aqui nessa lista, você pode ordenar, né? Ordenar aqui a visualização das informações. Bom, então, uma vez adicionado essas informações aqui do que os alunos irão aprender no curso, a gente vai para o próximo passo, ainda nessa mesma página, que é o quê? Quais são os pré-requisitos que o aluno precisa ter para ter um bom aproveitamento no curso que você está criando, né? Então, vamos lá. Quais seriam os pré-requisitos que a pessoa deveria ter para fazer um curso de necropsia? Isso aí, pelo menos eu vou colocar aqui ter acesso à internet, né? Porque esse é um curso online, então seria mais ou menos isso. Mas aí você pode colocar, se você quiser, informação. E ter algum conhecimento prévio. Então, isso aqui é bem livre, né? De acordo com o curso. Isso que, mesma situação aqui de cima, né? Se você quiser adicionar mais informação, você vai clicando aqui no botão e adicionando aqui conforme necessário. E aí, para finalizar aqui essa parte aqui de planejamento dos alunos pretendidos, a gente coloca aqui nessa última sessão para quem esse curso é destinado, né? Então, aqui nessa parte, você já foca no seu público-alvo, né? Qual é para quem esse curso é destinado? Pode ser para jovens, acadêmicos de tal curso, um, aqui deixa eu colocar aqui, não sei, eu vou colocar doutores, pronto. Mas aí, lembrando que aqui vai depender muito aqui do curso que você está criando, né? E aí, mesma situação, se quiser adicionar, adiciona e exclui. Uma vez que você preencheu aqui pelo menos essas informações básicas que a plataforma já disponibilizou aqui para você, para salvar, é muito importante que você clique aqui nesse botão. Então, clicou aqui, ele vai dar a mensagem de que está cadastrado, então você já pode partir para a próxima etapa, né? A próxima etapa, que seria aqui a estrutura, essa etapa ela é mais algumas dicas, né, que a gente colocou aqui sobre como ter um curso online de sucesso, né? Então, aqui a gente dá alguns insights sobre o que você pode colocar nas informações ali dos alunos pré-entendidos. Então, comece com os seus objetivos, né? Então, você vai definir metas que os alunos conquistarão. É interessante vocês darem uma lida aqui com calma depois, né? Observar isso aqui, que tenho certeza que vai auxiliar ou vai ajudar vocês em algum ponto aí que vocês podem ter deixado de percebido e que é importante, né, aqui na construção de um curso. Bom, seguindo aqui, antes de continuar aqui na parte da criação, tá tudo ok aí? Vocês têm algum comentário? Ok também. Certo, então vamos lá. Agora, aqui nessa parte de criação, é basicamente o coração aqui do nosso criador de curso, né? É aqui que a mágica acontece. Então, vamos lá. Eu vou duplicar isso aqui. E sair daqui agora. E por EAD. Vamos pegar aqui em tempo real. Deixa eu sair aqui. E eu vou liberar esse curso de necropsia, né? A gente poder visualizar ali. Ele vai estar faltando bastante informação, mas já vai dar para a gente ver alguma coisa. Bom, então, o que a gente preencheu lá, ele já criou essa página aqui, ó. Então, a gente colocou aqui o que esse curso, o que o aluno vai aprender, ó. Então, vai aprender essas informações, quais são os requisitos, então ele já coloca aqui, e vamos seguindo agora aqui.
para a parte da grade curricular. Aqui nessa grade curricular, você vai definir as sessões ou módulos, né, como você queira chamar, do curso, né? Vocês já chegaram a acessar algum curso feito aí na área do aluno? Já chegou a visualizar como que é a área de estudo do aluno? Não? Sim? Não. Não, né? Tá. Então, antes de começar a criar aqui, eu vou só acessar aqui rapidamente o, a área de estudo do aluno, que é para a gente poder saber o que que a gente está fazendo, né? É interessante sempre a gente ver o resultado final para a gente poder entender aqui o processo de desenvolvimento. Deixa eu só fazer aqui o login. Ó, eu tenho aqui os meus cursos, vou pegar aqui esse curso de inteligência. Ó, então, quando eu falei que naquela parte lá são as sessões que são criadas, é exatamente essa parte aqui, ó. Então, as sessões são esse nome que está aqui em destaque, né? E as aulas é o que tem aqui dentro das sessões. Então, para fazer as aulas, o aluno clica aqui, ele já vai fazer o carregamento do conteúdo, né? Aula, teste e assim sucessivamente. Lembrando que para que haja o carregamento da aula aqui na plataforma para o aluno poder acessar, é necessário que sejam preenchidos alguns requisitos. Quais são esses requisitos? A aula precisa ter algum conteúdo, né? Obviamente, e ela também precisa ter algum teste vinculado, né? Toda aula, ela obrigatoriamente precisa ter uma avaliação. Porque senão, se você criar uma aula aqui e não definir uma avaliação para ela, a plataforma, quando o aluno for iniciar a aula, o carregamento da aula, vai aparecer uma mensagem lá de erro dizendo que não foi possível carregar os dados, né? Então, se porventura aparecer algo assim, quando o aluno clicar na aula do curso que você está fazendo, aí você já sabe que é porque a aula que ele está tentando acessar não tem um questionário vinculado, né? E aí, por que que precisa ter um teste vinculado à aula? Porque a avaliação da aula é o meio pelo qual a plataforma vai avaliar se o aluno aprendeu o conteúdo e também vai, digamos assim, criar o progresso dele, né? Então, uma vez que o aluno é aprovado no teste, a plataforma identifica que aquela aula foi concluída, certo? É, então vamos lá. Vamos criar aqui algumas sessões. Eu vou criar duas sessões aqui a princípio. A primeira, eu vou colocar aqui só a primeira sessão, adicionei, então o cadastro realizado com sucesso. E observa que tudo que você criar aqui consegue ter um retorno visual aqui nessa parte inferior. Eu vou criar aqui duas sessões. Sessão. Pronto. Então, eu já tenho duas sessões aqui no meu curso criadas. Se eu vir aqui na loja, aqui no parte do conteúdo programático, já consigo visualizar as duas sessões que eu acabei de criar aqui no construtor de curso, né? Primeira e segunda sessão. Uma vez que todas as sessões ou módulo do curso que você está desenvolvendo foram criadas, você precisa definir as aulas, né? Essa é a ordem padrão da construção. Eu não sei quem é que está dando esse ruído, se puder mutar o microfone, deixa eu ver. Ah, é o Marcelo, Marcelo. Deixa eu só. Isso.
Consegue mutar o microfone, Marcelo? Acho que deu uma normalizada. Então, vamos seguir aqui. Então, essa parte aqui é a criação das sessões, né? Como eu expliquei. Agora vamos fazer a criação da aula. Aqui na criação da aula, vocês têm um passo a passo a seguir, né? Então, primeiro passo é a configuração. Segundo passo é a definição do conteúdo. Terceiro, uma descrição da aula. O quarto passo é os recursos que aquela aula vai ter. Por exemplo, se é uma aula que o aluno necessita de algum material complementar para poder concluir lá algum raciocínio que teve durante a explicação do conteúdo, você vai colocar o link desse conteúdo aqui, né? E não. Se a apostila for do curso em si, ainda não. Aqui a gente está falando recursos da aula. E aí, esses recursos da aula, é indicado que todo recurso que você tiver do curso que é referente à aula, você coloque na primeira aula, né? Que aí, quando o aluno vier aqui, ó, ele selecionou a primeira aula, né? E vai iniciar o curso. Quando ele vir aqui em recursos, vai habilitar esse botão. E aí, todo o link que tem de recurso daquele curso em si vai ser mostrado quando ele clicar aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó, só para a gente visualizar. Ó, então aqui, ó. Então, tem a seção 1, 2, 3 e 4. Então, seção 1, 2, 3 e 4. Todos os recursos da seção 1, o aluno vai encontrar aqui. E todos da seção 2, ele vai encontrar na seção 2. Isso se tiver conteúdo, né? Se tiver arquivo. Nesse caso aqui do curso de inteligência artificial, a gente não tem ainda o material complementar aqui configurado, ok? Vamos seguir então aqui na parte, vamos criar uma aula. Bacana. Então, primeiro passo, configuração. Então, vamos definir aqui o nome da aula. Aqui é interessante que seja definido qual é o assunto principal que o aluno vai aprender, né? Mas também você pode colocar aqui aula 1, caso queira, né? Aí vai muito aí de como é a sua preferência. Então, continuando aqui a explicação, tem esse aula liberada. O que é esse aula liberada? Esse aula liberada, você define se essa aula que você está criando, ela vai ficar disponível aqui na página de venda como demonstração. Então vamos lá, só para mostrar aqui melhor. Eu vou definir que essa aula 1, aula liberada, ela vai ser uma aula liberada, certo? Depois que eu defino se essa aula é liberada ou não, ou seja, se ela vai ficar como demonstração na página da loja ou não, eu defino qual é a seção que essa aula vai ser vinculada. Então, eu vou colocar aqui o primeira sessão. Bacana. Então, ainda não clico em atualizar, vou só definindo aqui as informações. Então, definir essas informações, vou para o segundo passo, que é o conteúdo. Qual é o conteúdo dessa aula? A plataforma permite que você defina 3 tipos de conteúdos. Ou você pode colocar um link externo, né, de alguma informação que você está colocando aqui no curso. Você também pode definir o conteúdo daquela aula como um vídeo, né? E aí o vídeo vai ser carregado quando o aluno clicar aqui no conteúdo, ou seja, clicou na aula, aparece aqui o vídeo para ele dar o play, né? Pode. Sim, a gente vai fazer isso. Vamos pegar um vídeo do YouTube? Deixa eu acessar aqui o YouTube. Vamos aqui. Isso, carrega aí, meu filho. Não tem nada. Tá, se eu pegar esse vídeo aqui. Eu preciso estar logado. Eita. O YouTube tá bem. Acessar aqui. Não, mas ele tá falando que precisa estar logado. Deixa eu acessar aqui. Que eu vou mostrar aqui o passo a passo aqui para vocês.
Aqui eu estou logado numa conta, né? Pega aqui qualquer vídeo. E aí, venho aqui em compartilhar, incorporar, e aí ele vai me dar um código, né? Copio isso aqui. Aí o que que eu faço? Abro o bloco de notas, colo esse código que eu acabei de copiar clicando aqui nesse botão. A única coisa que me interessa aqui desse código é essa parte aqui, ó. Então, eu copio essa parte aqui que está com SRC, copio ela. E aí essa parte é que eu vou colocar aqui na minha URL, certo? E aí, uma vez que eu colo aqui o código, já é exibido aqui o vídeo que eu estou colando, e aí eu já consigo verificar se realmente é esse vídeo que eu estou querendo adicionar nessa aula, né? E aí, se eu for utilizar a opção do link, a opção do link é o mesmo recurso que está sendo utilizado aqui na opção da aula. Então, ele vai aparecer esse botão aqui, e quando a pessoa clicar, ele vai ser direcionado para o link que foi configurado aqui nesse tipo de aula, certo? Eu defino aqui se esse link ele vai abrir a exibição na mesma página de estudo do aluno ou em outra página. O recomendado é que vocês, caso for utilizar essa opção aqui de criação, coloquem em outra página, porque aí não sobrescreve o acesso do aluno, né, na área de estudo dele. Ele vai abrir da mesma forma que está sendo aberto aqui, ó. Vou vir aqui e ele abre uma nova aba. Então, eu tenho essas opções. Aqui do vídeo, né, tá bem explicado, já consegue ver aqui. E a gente tem também a opção de colocar um texto, né. Então aqui, caso eu queira apenas colocar algum comunicado, algum texto, algum artigo sobre algum conteúdo da aula, eu utilizo aqui essa opção no momento que eu estiver fazendo a criação da aula. Então aqui eu coloco o meu texto, né? E eu uso aqui as formatações e mas aí você, tipo assim, cada aula ela precisa ter um tipo só. Então eu não posso ter uma aula que tenha isso configurado vídeo e artigo ao mesmo tempo, certo? Aí nesse caso preciso definir apenas um. Eu vou manter aqui esse do vídeo aqui por enquanto. E vamos aqui para a parte terceira etapa, que é a descrição. Aqui já no caso seria o resumo da aula que você comentou, Marcela, né? Então aqui eu vou colocar aqui basicamente um resumo sobre o que o aluno vai ver. Então essa é a aula 01, né? Mas aí você vai colocar de acordo com o conteúdo da aula que você está criando. Por último, aqui vem a parte de recursos que eu comentei antes, né? Sempre coloca essa parte aqui dos recursos na primeira aula do curso, e aí nesse link você já define todos os recursos do curso que você está criando, e o próximo passo e último é cadastrar, né? Então, vem aqui e cadastro. Beleza. Então, o cadastro foi realizado com sucesso, a minha aula está criada. Se eu vim aqui, ó, eu já consigo ter um retorno aqui visual dessa aula que foi criada, e se eu vim aqui na página da loja, ele já informa aqui também para mim, ó, que tem uma aula que pertence a essa sessão. Quando o aluno clica aqui, observa que ela fica habilitada, né? Ela fica nessa coisa, significa que o aluno tem acesso, porque a gente definiu essa aula como uma aula liberada, ou seja, uma aula demonstrativa do curso aqui na loja. O aluno vem aqui e clica, ele tem acesso ao vídeo. Então, essa parte aqui da criação da aula ficou bem entendida, pessoal? Sim, Então, esse questionário que estou falando aí, que é a apostila da primeira aula, ela é um conteúdo separado ou é uma apostila?
Mas nesse PDF tem só a aula 1 ou vai ter todas as... Só a aula 1? Bacana. Então ele vem aqui na parte de recursos. É, isso. Aí nesse caso, a gente recomenda que faça isso, só que organizado. Por exemplo, uma vez que você abre lá a sua conta do Google Drive, você cria uma pasta com o nome do curso, certo? E aí você vai subindo todos os arquivos, né? Aí o nome do arquivo você já coloca lá, aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Porque aí quando o aluno clicar na parte de recursos, ele vai visualizar lá o seu Google Drive com a aula 1, 2, 3, 4. Entendeu? Não, nesse caso não. É mais ou menos essa estrutura aqui. É separado, só que junto. Não sei se deu para entender, porque ele fica nessa estrutura aqui, ó. Aí seria aula 1, aula 2, aula 3. O aluno vai clicando para ir navegando, né? Beleza? Ah, certo. Então, estando tudo aqui entendido, a gente vai partir agora para a parte do questionário. O questionário, ele tem um desenvolvimento bem semelhante à aula, né? Então, você vai seguindo essas etapas, só que ele tem bem menos etapas que a aula, é só apenas duas. Então, vamos explicar aqui rapidamente. Eu preciso definir o nome do questionário e se esse questionário ele é uma avaliação final do curso ou se ele é uma avaliação da aula, né? Vamos lá. A gente recomenda que o questionário ele tenha o mesmo nome da aula, que é para facilitar na hora que você for fazer uma edição, lá na frente, caso necessário, né? Então, se você coloca aqui o nome do questionário, o mesmo nome que você colocou na aula, fica fácil depois para você gerenciar, né? Mas, lembrando aqui que isso é uma recomendação, você pode colocar aqui o nome que você quiser. Eu vou colocar aqui o mesmo nome que eu coloquei na aula, né, que seria a aula 1, e aqui eu defino se esse questionário que eu estou criando é um questionário que vai ser um questionário de uma revisão final do curso, ou se ele é um questionário que ele vai ser referido à aula. Então, assim, aqui, se ele for um questionário de revisão, eu vou definir uma sessão aqui para ele. Se ele é um questionário da sessão primeira ou da segunda sessão, né? Aí eu defino aqui e seleciono. Eu tenho que selecionar ou uma sessão ou uma aula. Eu não posso selecionar as duas coisas, né? Por exemplo, eu quero selecionar aqui a primeira sessão e ele é da aula 1, né? Isso aqui vai dar uma inconsistência, né? E aí vai dar um problema lá na hora que o aluno for acessar a aula do curso. Então, ou é uma coisa ou é outra. Para fazer a avaliação de resumo, eu defino uma sessão, e para fazer uma avaliação da aula, eu seleciono aqui qual é a aula que esse questionário vai ser vinculado. Entendido? Tudo certo aí, Lucimara? Sim. Beleza. Então, vamos partir aqui do princípio que a gente vai definir esse questionário para a aula 1, né? Então, defini o nome e selecionei aqui no campo de aula a aula 1. Certo. A próxima coisa que eu preciso fazer é em questão. Só que antes de ir em questão, eu já preciso aqui fazer o cadastro desse questionário, né? Então, observe que esse botão já está habilitado e eu já venho aqui e cadastro. Bacana. Já cadastrei esse questionário e agora eu consigo fazer a edição dele, né? Então, todo o questionário que é cadastrado, ele vai ser listado aqui nesse campo. Então, eu só venho aqui e seleciono ele, que foi criado. Então, eu venho aqui e clico na aula 1. Aqui eu vou definir qual é a minha pergunta, né? Então, vou colocar aqui primeira pergunta, né? Show. Se a minha questão necessitar de alguma imagem para fazer algum comprimento, algum relacionamento que para entendimento lá do aluno, eu seleciono aqui o arquivo, né? Clico aqui e seleciono um arquivo para fazer a adição. E aí, logo abaixo, eu tenho as minhas alternativas. Cada teste só é possível colocar 4 alternativas, né? Mas eu posso definir se esse teste, essa alternativa, ela é texto ou se ela é imagem, né? Se nas minhas alternativas eu quero colocar imagens, né, para o aluno definir lá qual é a imagem certa, eu seleciono aqui esse botão, né? Se for texto,
deixa como tá, que por padrão ele já está como texto aqui. Certo? Nesse caso, a gente vai utilizar texto e um de imagem, tá? Vou pegar aqui colocar A1 de alternativa 1, A2, alternativa 3 e alternativa 4. Beleza, então definir aqui as alternativas. Agora, o próximo passo é definir qual é a alternativa que está correta, né? E eu vou colocar aqui, certo, só para a gente esclarecer lá depois que a gente for fazer o teste. Então, para definir qual é a alternativa correta, eu só clico aqui em cima da alternativa e é a resposta certa. Foi? Tá, a gente vai já ver. Então, feito isso, agora eu só preciso cadastrar essa pergunta. Clico aqui no botão cadastrar. Então, a pergunta foi cadastrada com sucesso, e aí eu já tenho um teste cadastrado aqui para esse curso. Se eu quiser, eu posso adicionar várias perguntas para essa aula, né? Tanto é só colocar novamente uma pergunta aqui, ó, segunda pergunta, defina aqui as configurações, né? Se vai precisar de imagem ou não, se é e agora a gente vai usar, vou fazer aqui mais uma de texto. Tu clicou em texto? Ah, tá. O resultado é o mesmo. Não se preocupa. Porque a diferença é que quando tu clica, isso, essa é a diferença. Quando tu clica, ele faz ele cria aqui essas caixas, né? Porque quando tu clica aqui em imagem, ele vai mudar aqui, ó. E aí, quando tu retorna para texto, ele já cria só o text area. Eu vou colocar aqui não sei se eu tenho imagem, que precisa ser o WebP, e eu não tenho imagem aqui do WebP. Mas, vamos colocar aqui texto. A1, mesma coisa. A2, A3, A4. Então, se no seu computador lá, você abrir uma pasta que você está visualizando as imagens, quando você for inserir não aparecer, é porque a imagem não está no formato WebP, ele não carrega. Ó, então, vou selecionar aqui a 3, essa aqui é a resposta correta. Eu vou cadastrar. Pronto, cadastrei a pergunta. E assim, eu vou cadastrando quantas questões forem necessárias para esse teste aqui da aula 1. Né? Uma vez, sim, 10, 20, isso aí vai dar... É limitado, Marcelo. Ah, é assim, independente de quantas ele acertar, ele vai ter um retorno, né, de qual foi o resultado dele. E aí, se ele for aprovado, você já tem a exibição ali do resultado no sistema de gerenciamento do progresso do aluno. Se não, ele vai ficar ali fazendo o teste até ter a nota hábil mínima, né, que você define ali em configurações. Beleza? Show. Essa parte aqui do questionário, ficou com alguma dúvida aí, Lucimara? Não, não, a gente está até aqui conversando, né, sobre, tirando as dúvidas entre a gente. Bom que duas pessoas a gente vai tirando aqui, uma entende melhor do que a outra, qualquer coisa a gente chama aí. Ah, beleza. Certo. Ah, Isso, sim, 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 pode sim. Vai ser bom, que aí, quando a gente for praticar, a gente volta no vídeo, pode ser. isso. Obrigada. Aí, certo. Nada que um pixel não resolva, né? Né? Então, vamos lá. Seguindo aqui. Aqui é a área que eu vou praticamente criar a grade curricular do curso, né? Com as sessões e aulas de teste. E aí, uma vez que eu criei um teste e já criei as aulas, eu posso fazer a edição dele no futuro para ajustar alguma coisa que, porventura, eu coloquei errado. Então, é bem tranquilo de fazer isso. Para editar a aula, a gente clica aqui nesse menu, editar aula, e vai listar aqui todas as aulas que eu já criei desse curso. Para fazer a edição ou exclusão, eu utilizo aqui as opções de ações. Né? Aqui para editar e aqui para excluir. Então, eu vou só simular aqui uma edição, eu consigo alterar nome, descrição, o link da aula, né? Se for uma aula de link, lembrando que eu preciso definir apenas um tipo, né? Mas uma vez que eu defino um tipo e eu cadastrei, aí eu
poxa vida, eu não queria que essa aula fosse em vídeo, eu queria que essa aula fosse um artigo. Então, na edição da aula, você pode trocar o tipo de aula que você está criando, né? Mas lembrando que você precisa definir um dos três. Ou ele é vídeo, ou ele é artigo, ou ele é um link. Certo? Bacana. Então, atualizei o que eu tinha que atualizar aqui, clica aqui em atualizar, que ele vai fazer a atualização ali da aula. O mesmo acontece com o questionário. Então, se eu quiser editar um questionário que eu já criei, ou não era aquela pergunta, então eu venho aqui, ele vai listar todos os questionários, por isso que eu recomendei ali que você coloque o mesmo nome da aula, que aí fica fácil você identificar qual é o questionário que você vai fazer a edição, né? Então, eu venho aqui em edição, e aí, quando eu clico em edição, ele vai listar todas as perguntas, né? E aí eu clico na pergunta que eu quero fazer a alteração. Caso que aí se for enunciado, eu mudo aqui o enunciado da pergunta, posso adicionar uma imagem, não, essa aqui não é a certa, essa aqui que é a certa. Então, defino essa aqui como a certa e atualizo. Bem tranquilo aqui de fazer a edição também. Seguindo aqui, a gente tem o último passo que é referente à criação do curso, propriamente dito, que seria esse menu aqui. Então, vou clicar aqui em página inicial do curso e aqui a gente vai colocar mais informações sobre o curso para exibição aqui na loja, né? Então, aqui eu já coloco aqui um subtítulo, só colocar assim, subtítulo, descrição do curso, pegar aqui um texto, um texto maior, que aqui é como se fosse fazer a descrição do curso. Beleza? Aqui eu defino a subcategoria do curso, né, que está vinculado, caso eu queira fazer alguma alteração, né, mas geralmente ele já vem aqui tudo certinho. Defino se esse curso é um curso que pode ser considerado de nível básico, ou se ele é um nível intermediário, avançado, ou se ele contempla todos os níveis, né, básico, intermediário e avançado, seleciono aqui a categoria do curso, e logo aqui eu tenho uma oferta especial. Essa oferta especial é um recurso que, quando habilitado, ele mostra aqui um botão, vai mostrar aqui um botão para o usuário entrar em contato com a escola, né? Eu vou só habilitar ele aqui, a gente já testar, e a capa do curso. Deixa eu pegar aqui uma imagem. Eclipse, imagens, vamos salvar essa imagem aqui, JPEG, eu vou converter essa imagem, se não me engano ele precisa ser WebP, bacana. Vamos lá, né? Converter ela para o WebP. Então, só aguardar aqui um pouquinho. O recomendado para a imagem é que ela mantenha uma dimensão padrão para não quebrar o layout da plataforma, né? A dimensão que a gente utiliza nas capas do curso é 500 por 500. Então, é uma coisa legal aí para vocês anotarem na hora que forem fazer a criação da capa de vocês. Deixa eu vir aqui. Ó, já converteu, agora vamos... Qual o tamanho mesmo da capa? 500 por 500. Deixa eu pegar aqui. Já coloquei aqui a capa. Um vídeo promocional, né? Caso você queira colocar, esse vídeo ele vai ficar... Vou pegar aqui um custo, aqui nessa parte, né? Então aqui é o vídeo promocional que você coloca o link aqui. Aqui eu defino o preço, vou colocar aqui 250, preço promocional, caso esteja promocional, e aqui um texto promocional é um texto que você coloca para deixar o curso em destaque. Eu vou colocar aqui grande promoção. Bom, então, definido aqui as opções, lembrando que as opções que são obrigatórias são essas que estão aqui com esse asterisco, né? Então, tudo que tem asterisco aqui são opções obrigatórias, né? As outras são opcionais, mas que é interessante que você preencha para poder deixar o layout lá da página de vendas completo.
Deixa eu atualizar aqui. Então, o cadastro foi atualizado. Vamos dar aqui uma olhada na nossa página para ver como que ela está ficando. Ó, então, aqui eu já tenho meu nome, o subtítulo, né, do curso, e aqui as informações sobre o curso, que é a minha descrição que eu tinha feito, né? Então, como tem muito texto, e habilita aqui essa opção aqui de mostrar mais. Então, quando a pessoa clica, ele vai mostrar aqui a definição por completo. Né? Então, o aluno vai aprender, sessões, já está tudo ok. E lembra aquele botão que eu falei que ele aparece quando a oferta está habilitada? É exatamente esse botão aqui. Quando a pessoa clica nesse botão, ela já é direcionada para o WhatsApp da escola com uma mensagem lá informando que ele tem interesse nesse curso. Ok? Bem legal. Aí eu vou. E aí, só para demonstrar aqui esse texto promocional que a gente colocou, ele fica aqui na parte do curso. Então, se eu vim aqui. Vamos aqui. Aqui, só um minutinho. Aí esse botão, eu vou saber de qual curso que ele está sendo direcionado? Vem já Sim, junto isso, com a já vai imagem? o nome. Isso, já vai o nome. Ah, tá. Né? Deixa eu só colocar aqui o valor promocional, senão não dá certo. Ó, então ele já, aqui, né? Texto promocional que eu coloquei ali e faz aqui aquele risco, né? De quanto o curso era, quanto o curso está sendo. Só mostrar aqui para você o restante aqui da página. Basicamente, a gente já terminou aqui a construção da página. O que falta mais é só a seção de perguntas e respostas. A seção de perguntas e respostas, ela vai ficar aqui nessa informações gerais e fake. Aqui em informações gerais, a gente vai definir algumas coisas relacionadas também ao curso, como, por exemplo, qual é a carga horária do curso. Aqui, Marcelo, é que eu defino o link da apostila. Essa opção aqui, ó, URL, material de apoio, né, que fica aqui em informações gerais. Então, aqui nesse campo é onde você vai colocar o link da apostila do curso, ok? Eu vou colocar aqui 50, vou definir aqui que o link é esse aqui. Vamos pegar esse curso aqui. Tipo de curso. Se ele é um curso que vai ser feito online ou se ele é um material de apoio que você está criando, né, para o aluno fazer download. Eu vou colocar aqui, um curso online. Esse link aqui é apenas caso o tipo de curso que você está definindo seja o tipo de curso como download. Né? Nesse caso aqui, como não, então eu posso deixar em branco. E aqui são tags. Essas tags aqui são informações ou palavras que vão ajudar a potencializar os navegadores aqui de buscas a encontrar o curso na sua plataforma. Então, eu vou colocar aqui nesse campo palavras que fazem sentido ou que fazem referência ao curso que eu estou criando. Então, necropsia, eu posso colocar aqui. Isso, foi, né? Aí ele vai dando aqui. Então, eu vou colocar aqui tag on. Então, uma vez que eu coloquei o nome, eu tenho duas opções aqui. Ou eu pressiono a tecla Enter, ou eu pressiono a tecla Tab. Né? E aí eu vou registrando as palavras aqui conforme o meu curso. E aí, para excluir, é só clicar aqui no xizinho, né? Caso eu queira. Assim, lembrando que quanto mais você definir aqui, é melhor, né? Então, coloca aí umas 10 palavras. Assim já é uma quantidade razoável, certo? E por último, aqui para a gente fechar essa parte da criação, aqui tem o contrato. Então, aqui você vai colocar o contrato do curso. Esse contrato aqui, ele é exibido ali na página de vendas, na confirmação. Então, uma vez que eu tenho a integração da plataforma feita já com o ASIS, quando o aluno vai clicar ali no botão para confirmar a compra, ele precisa dar o aceite nesse contrato que está definido aqui. Né? Tá? Como se fossem os termos e condições aqui do curso, certo? Eu vou definir aqui também cadê meu lore Y? Coloquei aqui minhas tags aqui, né,
Tá, certo. E aí, uma vez que eu preenchi aqui essas informações, eu vou atualizar. Vamos clicar aqui em atualizar, beleza. Certo, então já estou com minhas informações cadastradas. Vamos seguir aqui para a seção de perguntas frequentes. Então, eu vou definir aqui quais são as perguntas que mais ocorrem, assim, quais são as dúvidas, né, mais frequentes aqui referente ao curso. Aí no curso de Gramposia, não sei, eu vou... É presencial? É uma dúvida, né? Tá. Aí eu posso aqui, esqueci de colocar a interrogação. Então eu venho aqui, ó, clico aqui, edito aqui mesmo e ele já salva. Vou colocar aqui é online. É uma pergunta inversa da outra, né? Mas é só como teste. Tá, então já tenho aqui as duas. Eu também posso alterar a ordem dessas perguntas, né? Uma vez que eu alterar a ordem, eu tenho que clicar aqui em atualizar para poder a plataforma ajustar ali a ordem das perguntas. Essas perguntas vão ficar aqui nessa parte inferior, dúvidas frequentes. Então eu já tenho as minhas duas perguntas. E aí, se eu clicar aqui, não vai ter resposta nenhuma, né? Para mim adicionar a resposta, eu preciso editar a pergunta que eu fiz. E aqui, quando eu clicar na edição, eu posso adicionar a resposta aqui da minha pergunta. É online? Sim. E aí eu coloco a resposta, atualizo. E a mesma coisa com a pergunta 2, né? É presencial? Pode ser. Então, atualizo, ok. Retornando aqui na página de vendas, quando eu clicar aqui, ele já mostra aqui a resposta que a gente definiu lá aqui no criador de curso. Bom, então, basicamente, esse é o processo de criação do curso, né? O que a gente tem aqui na plataforma. Agora eu vou fazer uma simulação do aluno acessando esse curso, certo? Para a gente ver como é que fica ali na área do aluno. Nesse caso, como eu ainda não tenho ali aqui a integração do Oasis configurada, então eu vou fazer aqui o cadastro dele na matrícula manual. Deixa eu só ver aqui qual é o nome desse aluno. Teste. Beleza. Vou pegar aqui o teste. E o curso é necropsia. Cadastrei, certo. Vamos aqui. Quando eu clicar em meus cursos, posso filtrar aqui o nome do curso, né, para fazer uma pesquisa mais rápida. Tá aqui o curso necropsia. Vamos acessá-lo. Uma observação importante, senhores. Quando vocês forem definir o nome para o curso, não pode ter acento, não pode ter caracteres especiais, tá? Por quê? Porque se você coloca acento aqui, quando ele for fazer a renderização do link do nome do curso, vai dar problema, né? O navegador, ele não vai conseguir fazer o carregamento do conteúdo. Então, mesmo que o curso tenha acento, você coloca ele sem acento. Se tiver espaço, você pode dar espaço normal, né? Isso aí não tem problema, mas se tiver acento ou algum caractere especial, tipo um underline, um jogo da velha, ou você quer colocar um parênteses, isso aqui não pode, tá? Senão ele vai dar erro aqui na hora de carregar o curso. Entendido? Sim, número não tem problema, né? Só caractere mesmo, né? Número pode colocar também, sem problema. Isso. Aí tá, vamos lá, ver aqui como é que ficou o nosso curso concluído. Então, eu vou clicar aqui em visualizar a apostila, olha que ele vai abrir, ó, o curso do 3D Max, que foi o conteúdo que a gente... Deixa eu abrir aqui o criador de curso. Que foi o que eu coloquei aqui no informações gerais, aqui nesse URL de apoio. Então, esse aqui é o link da apostila. Ó, né? Aqui a apostila, ele veio para cá. E aqui eu tenho as aulas, né? Enquanto só tem a minha primeira aula aqui mesmo, eu vou clicar aqui, né? Aí eu tenho a parte de recursos também, né? Então, na primeira aula,
que o aluno selecionar, ele vai fazer o carregamento aqui. No caso aqui, como a gente definiu que era um vídeo, ele já fez o carregamento aqui do vídeo direto, ok? E aqui eu posso visualizar aqui os recursos. Nesse caso aqui, eu acho que eu não coloquei nenhum recurso lá. Deixa eu confirmar aqui. Para editar aula 1. Ó, realmente, ó, como essa aula é um vídeo, então ela não tem a questão lá dos recursos, mas eu posso adicionar aqui. Deixa eu pegar aqui, eu vou colocar isso aqui. Bacana. E aí eu vou atualizar a página. Seleciono aqui a aula 1, fiz aqui o carregamento. Se eu vir aqui em recursos, ele vai estar habilitado. E aí eu consigo visualizar o recurso. Só que aí, quando eu coloquei o recurso, ele deu um problema no vídeo, lembra que eu falei? Ele tá demorando aqui para carregar. Vamos esperar que ele carregar esse vídeo. Então, então aí você precisa definir se você vai querer o recurso, se você vai querer o vídeo. A gente tem esse probleminha aqui, certo? Deixa eu tirar daqui. Atualizei, bacana. Agora vamos verificar o questionário. Quando eu clico em questionário aqui, ele vai habilitar esse botão do quiz. Então, para iniciar o questionário, é só clicar aqui no botão. Uma vez que o aluno inicia o teste, ele já dá aqui algumas demonstrações, um resumo, né, sobre o teste, quantidade de perguntas que vão ter nesse teste, quantidade de XP que o aluno vai ganhar ao ser aprovado, e aqui são algumas recomendações, né, que seleciona apenas uma opção. Aqui, essa opção aqui de aproveitamento, ela é configurada de acordo com o que você estabelecer ali no menu de configurações. Nesse caso aqui, ele está como 70%. Será que ele volta? Oi, oi. Oi, oi. Tá, não sei se foi eu que caiu ou foi vocês. Estávamos Eu? aqui, esperando voltar. Ah, tá. Poxa vida. Eu acho que cortou alguma parte. Qual foi a última explicação que eu transmiti aqui para vocês? Questionário, né? Chegou a ver, beleza. Então vamos lá. Então, bem tranquilo. Aqui a Sobre pergunta. a nota, Isso, show de aquela bola. parte da nota. Tá. Então ele avançou. Isso, avançou aqui. E aí, uma vez que inicia o questionário, o aluno ele tem dois tipos. Não tá vendo? Poxa vida. Peraí. Deixa eu compartilhar de novo, então. Acho que deu uma. Tá vendo agora? Certo, né? Ok. Ah, então, o aluno aqui, quando ele inicia o teste, ele tem duas possibilidades de navegação. Ou ele utiliza esses números aqui em cima, ó, ele consegue navegar entre as perguntas do teste, né? Ou ele vai clicando nesse botão até chegar à última questão. Quando chega na última questão, esse texto aqui ele muda, né? Vai aparecer conclui questionário. E aí, se o aluno clicar no questionário, nesse botão, quer dizer, para concluir o questionário, a plataforma ela valida se o aluno respondeu todas as questões antes de fazer a conclusão. Se ele não tiver respondido todas as questões, a plataforma vai aparecer uma mensagem e vai indicar para ele quais são, né, as questões que faltam ele responder. Então, vou clicar aqui só para a gente dar uma olhada.
E aí ele vai mostrar aqui, ó, para concluir o teste, você precisa responder as questões, nesse caso aqui, 1 e 2. Né? Então eu vou, retorno nas questões aqui, né, ele vai retornar nas questões, volta a responder e dá a resposta dele lá. No caso aqui eu vou responder tudo, não, um ok, um certo e um errado. Né? E aí conclui o questionário. Quando o aluno clicar para concluir, agora a mensagem já muda, né? Ele vai alertar aqui o usuário que se ele não for aprovado, ele vai perder aqui essa quantidade de XP. Né? E aí ele confirma, eu quero revisar a minha resposta. Então eu cancelo, dou uma revisada lá para ter certeza. Agora, se eu tenho certeza, eu envio. Beleza. Então aqui eu já respondi o questionário, a plataforma já dá o resultado ali de imediato para o aluno, né? E ele vai falar se ele respondeu, qual foi quantas alternativas ele acertou, qual é a porcentagem mínima que ele precisava para ser aprovado, e aqui ele vai mostrar quanto de acerto que ele teve, né? E aí o aluno, o recomendado é que ele revise a aula, né? Então ele vai lá e revisa a aula. Ou se ele quiser, ele pode atualizar aqui a página e fazer o questionário novamente. E ele vai fazendo. Vou acertar aqui. Tem. É é exatamente esse aqui. Então, quando ele clica aqui, ó, revisar a aula, ele é direcionado para a página inicial, onde ele pode selecionar aqui e carregar o conteúdo da aula, né? Ah, tá. Isso aí é uma opção que não tem, Marcelo, e boa observação. Deixa eu, deixa eu anotar aqui. Eu tenho umas anotações aqui para. Isso aqui é o que eu estou fazendo. Adicionar esse botão de revisão, né, do teste. Refazer o teste. Porque aqui a gente está tão acostumado o aluno vai revisar a aula e tal. No caso aqui, aluno, porque às vezes o aluno fica fazendo teste, fica fazendo teste, fica fazendo teste toda hora, toda hora, toda hora. E aí chega uma hora que o recomendado é que ele revise a aula, só que ele continua ali até passar, né? Mas enfim, basicamente, senhores, esse é o passo a passo aqui da criação do curso. Vocês ficaram com alguma dúvida ou querem só reforçar alguma dúvida já pessoal de vocês ali na criação de algum curso que vocês estejam fazendo que esteja com dificuldade? Uhum. Sim, 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 sim. Sim, tá querendo esse aqui, né? Peraí. Só para ver se eu entendi bem. Deixa eu fechar isso aqui. Tá, cadê? Financeiro. Opa, mensalidade. Não sei se tem alguma aqui. Aqui, por exemplo, 3 por folha. Aqui nesse caso aqui, Marcelo, a gente tenta digamos assim, otimizar o máximo que a gente consegue de espaço, né? Nesse caso aqui, a gente consegue colocar 4 por folha, mas caso tenha necessidade, geralmente aí na tua escola, as mensalidades elas são criadas acima de 3 parcelas. Então são acima de 3, né? Certo. Nesse caso aqui, eu não consigo ajustar aqui para 3, por quê? Justamente porque dessa questão aqui que eu falei de otimização aqui da folha. Se eu coloco três opções aqui. Não, mas aí que tá. Por exemplo, se eu mudo aqui para 3,
eu tenho mais impressão de folhas. Mas tu estás dizendo que a altura da mensalidade é. Ah, entendi, entendi. Ah, agora eu entendi. Eu tô. Ah, no boleto já tem essa opção. É, no carnê não. O, isso. Aí o que acontece? Eu vou só explicar aqui rapidamente qual é a diferença da mensalidade para o boleto, né? Que aí a gente acaba confundindo. A mensalidade em si, ela tem um propósito de recebimento na secretaria da escola. E aí, o que acontece? A gente coloca aqui um Pix, por exemplo, né? O QR Code, algo parecido. Aqui na parte de mensalidade, uma vez que esse pagamento é efetuado, a gente não consegue ter o controle, né? Então, a escola vai ter que ter esse controle do Pix ser recebido aqui digamos, aqui na mensalidade. Diferente do que ocorre na geração do boleto, né? Uma vez isso. Sim, sim. Aí, entendi, entendi. Então, no caso aí é uma questão que já da escola já atende esse formato, né? Sim, verdade. E não, essa tua solicitação, Marcelo, ela é muito pontual e que realmente vou levar aqui para a equipe e a gente vai ensinar, né? Eu posso te dar uma previsão de, de atualização desse recurso ainda nesse ano. Não, esse mês não dá, porque é, olha, olha só, esse mês não dá, olha só o que tem de atualização que a gente vai lançar aqui nesse mês. Não, não é só um layout. É, né? Mas a gente tá olhando com muito carinho aqui nessa solicitação. A gente vai atender sim, pode deixar, tá? O... Então, mais algum comentário, pessoal? O Simário tem alguma pergunta? Também não. Bom, então, isso. Consegue falar no contato do suporte. Aí só, quando alguém atender, né? Aí só pedir para falar comigo que ele já me aciona aqui. Beleza?